Oi, gente! Eu estou aqui para falar para vocês sobre o livro O Homem do Céu. Esse livro, quando eu li ele, eu comecei a pensar, é como se fosse a continuação de Atos dos Apóstolos mesmo, porque quando a gente lê, a gente começa a pensar um pouco sobre a vida dos apóstolos, né? Sobre o que os discípulos de Jesus passaram. E nesse livro conta a história de um cristão chinês chamado Yun. E, na verdade, o livro é O Homem do Céu, porque quando ele estava sendo perseguido junto com outros cristãos, amigos dele. E aí ele começou a gritar, eu não sou daqui, eu sou o Homem do Céu, para tentar alarmar os outros cristãos e eles fugirem. E no livro fala basicamente disso, né? Da vida do irmão Yun. E aí a gente começa a imaginar como seria a vida de um cristão perseguido. E isso nos leva a um questionamento que quando eu comecei a ler, eu comecei a pensar nisso. A gente conseguiria sobreviver no nosso cristianismo assim, sobre tanta pressão? A gente que não é perseguido, a gente não pensa nisso, né? E a gente vive o cristianismo, às vezes, a gente vai para a igreja, a gente lê a Bíblia, mas não tá fazendo nada pra gente. A gente só, digamos assim, faz por fazer, e aí não vale nada pra gente. E ao longo do livro, o irmão Yun vai passando por diversos acontecimentos, perseguições e essas coisas. Mas o que mais me impressiona é que aconteceram vários milagres com ele. Por exemplo, ele pulou um muro de mais de 3 metros e aconteceu o mesmo milagre de Pedro para ele. Sabe, quando abriu os portões e Pedro pôde passar? Então, a mesma coisa. Ele estava preso e quando Deus falou que ele ia sair dali. Aí ele resolveu sair assim e aí depois ele simplesmente empurrou o portão e saiu. E os guardas tinham trancado. Ele viu os guardas trancando, ele conta isso no livro. E eu fiquei impressionado por isso. Mas não é só isso não. Eu tenho uma surpresa para vocês. Eu não vou falar só do livro do irmão Yun. Eu vou falar sobre o outro livro do irmão Yun. Em HQ! O Homem do Céu em HQ. É isso mesmo. Ele foi ilustrado por Irmão Yun e Paul Hathaway. Assim como o próprio livro deles. Irmão Yun com Paul Hathaway. Oh yeah! É assim que se faz, gente. E o HQ é um resumo de tudo que diz no livro do Homem do Céu, basicamente. É isso. Ele reproduz o livro dele num HQ para atingir não só os adultos que leram os livros dele, que não são HQ, né? Mas também as crianças lendo o HQ. E eu li os dois. Então, se vocês querem um livro que vai impactar para vocês, crianças ou adultos que me assistem nesse momento, é este o livro perfeito. Obrigado e é isso. Falou!